Em São João da Madeira, no coração de uma das regiões mais industriais de Portugal, nasce um ecossistema onde a tecnologia, a inovação e o empreendedorismo se cruzam para moldar o futuro. A Sanjotec é um parque de ciência e tecnologia de referência nacional. Focado no apoio a projetos de base tecnológica, atua como catalisador de inovação e acelerador de negócios, fomentando a indústria 4.0 e o desenvolvimento de novos produtos. Comprometida com o progresso, a Sanjotec promove iniciativas dinâmicas e inspiradoras, criando um ambiente fértil para o crescimento empresarial. Um espaço onde se fomenta a colaboração, se partilham competências e se capacitam os empreendedores do futuro. É neste contexto que surge a Knowledge Network, uma estrutura que conecta, que partilha, que inova, uma verdadeira rede de conhecimento onde diferentes agentes interagem, colaboram e criam valor. Com o Green+, reforçamos o compromisso com a sustentabilidade ambiental, económica e social, promovendo um ecossistema mais verde e mais consciente. O TechNet é o ponto de encontro entre tecnologia, criatividade, inovação e empreendedorismo. Um evento-chave para quem quer marcar o futuro. Com o Space on Earth, São João da Madeira afirma-se como um hub de negócios impulsionado pela tecnologia espacial, onde o céu já não é o limite. O Criatec é muito mais do que um programa. É uma jornada de capacitação, inovação e aceleração de startups, com mentoria, formações, eventos de networking, training camps e arenas de investimento. Aqui, as ideias ganham força para se tornar realidade. As Tech Talks dão voz a entidades de referência que partilham tendências, desafios e visões para o futuro. Um espaço para pensar, debater e inspirar. Nos vídeos 180 sobre serão abordados de forma sucinta temas atuais nas diferentes vertentes de gestão, tecnológicas, marketing e comunicação, lifestyle, entre outras relevantes. Através da nossa newsletter e de rubricas como Na Incubadora Com, revelamos o lado humano, criativo e inovador das empresas da nossa comunidade e ainda mais além. Com os insights, research sharing e o nosso radar de oportunidades, alimentamos a curiosidade, partilhamos conhecimento técnico e abrimos portas à aprendizagem e à inovação contínua. Na Sanjotec, acreditamos que o conhecimento é a base da inovação e que é na partilha que se constrói o futuro. Knowledge Network, onde a inovação se conecta, onde o futuro acontece. Boa tarde, uma vez mais peço-vos que se cheguem aqui às cadeiras, que se sentem, porque vamos para o painel número 5, uma das partes mais importantes do processo, o financiamento, essencial para transformar as ideias em realidade. Por isso, vão-se chegando. Este painel vai ser moderado por Paulo Faceira Lages. Ele é engenheiro, com curso na FEUP, também gestão e finanças no INSEAD, 40 anos de experiência internacional nas áreas de gestão e finanças na Europa, Estados Unidos da América, América Latina e África, onde assumiu funções de CFO em diferentes setores de atividade. Atualmente é administrador do grupo Fivest e Senior Advisor na EI4 Capital, uma private equity em Londres. Chamo então o engenheiro Paulo Faceira para tomar as rédeas. Muito boa tarde. Funciona. Boa tarde a todos. Isto realmente é preciso ter coragem, ao fim da tarde, de assistir a um painel sobre finanças, depois de tudo aquilo que vivemos. Eu começo por felicitar naturalmente a Sanjotec e a Câmara Municipal de São João da Madeira, na figura do seu Presidente, pela organização deste evento. Também cumprimentar os colegas de painel que estão aqui comigo e também todos aqueles que... Já agora, desculpa, para slides aqui, não é? Sim, ele já está. É aqui, é isto. Okay, já está. E também todos aqueles que estão aqui presentes neste evento e, em particular, nesta sessão. Eu acredito que muitos dos presentes que aqui estão são empreendedores, de uma forma direta ou indireta, seja por participarem em startups, em diferentes fases de maturidade, em PMEs, em médias empresas, em grandes empresas. E isso, de facto, é uma aventura. E é uma aventura difícil. Tradicionalmente, a maior parte do relacionamento entre uma empresa e o seu financiamento
é feito através de uma forma mais restritiva, através da banca. É o normal, ou pelo menos é o mais vulgar, mas não tem de ser necessariamente assim. Hoje e nos últimos anos tem aparecido um conjunto de instrumentos de financiamento alternativos e também de instituições que conseguem fazer um match direto entre aquilo que são as necessidades das empresas de garantir fundos, fundos em termos de capital, fundos em termos de dívida, fundos em termos de instrumentos que são híbridos, quase capital, e as empresas diretamente. Eu com isto naturalmente não estou a minimizar o papel dos bancos, bem pelo contrário, só quero aqui citar, até numa lógica de alguma literacia financeira, os canais alternativos que existem. Estes instrumentos alternativos de capital abrangem de facto uma gama muito ampla de financiamentos e têm de facto designações muito complicadas. Nós vamos aqui desmistificar estes palavrões que aqui estão, porque de facto são coisas mais simples e diferenciam-se por serem métodos com uma estrutura mais flexível e com características muito próprias em termos de maturidade e em termos de ticket, portanto, de investimento. E vamos começar esta primeira intervenção com a presença do Pedro Magalhães, que agradece, já cá esteve connosco há 2 anos e volta a estar de novo. Muito obrigado, Pedro. O Pedro é o CEO e cofundador da Phoenix Capital Partners, que é uma boutique de investimento independente e especializada, sediada no Porto. É um profissional com uma fortíssima experiência em operações de investimento, especialmente através de instrumentos alternativos e, notem isto, já lidou com mais de 1.000 milhões de euros ao longo da vida em operações de financiamento e investimento. Pedro, muito obrigado pela presença e somos todos ouvidos. Muito boa tarde a todos. Agradecer naturalmente o convite que me foi formulado, agradecer ao Paulo, à Sanjotec pela organização também aqui desta conferência. É sempre um gosto vir aqui, agora numas funções diferentes da anterior participação. Agradecer e, no fundo, cumprimentar todos aqueles que não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, é um gosto, e também cumprimentar os meus colegas de painel, para além de pessoas que nos conhecemos já há muitos anos, amigos, já temos trocado ideias muitas vezes no passado e acho que vai ser uma boa oportunidade também hoje de falarmos um bocadinho sobre aquilo que são as soluções de financiamento, em particular as soluções alternativas de financiamento e de investimento para as empresas. Se me permitirem breves minutos para falar um pouco sobre a Phoenix Capital Partners, a entidade que represento e que fundei, e em conjunto aqui com a minha colega Ana Oliveira, dizer que a Phoenix Capital Partners tem dificuldade em arranjar uma expressão melhor para definir aquilo que é a Phoenix. Somos, de alguma forma, uma boutique de financiamento ou de investimento em que procuramos ser uma consultora financeira que ajude a fazer pontos entre empresas e investidores, e entre investidores e empresas, e reforço os 2 sentidos desta relação, porque tem algumas particularidades e com foco muito especializado naquilo que são os instrumentos de capitalização, instrumentos de financiamento, sempre com o objetivo de crescer e ajudar a criar valor. Neste contexto, apresentar-se muito rapidamente a equipa de fundadores da Phoenix, eu e a minha colega Ana Oliveira, que já referi, decidimos lançar a Phoenix porque sentíamos que existia aqui alguma falha do mercado a este nível. Ou seja, há muitas soluções, muitos instrumentos, alguns instrumentos com alguma complexidade e sentíamos que havia aqui a necessidade de ajudar neste processo de criação de valor e ajudar aos empresários sempre que necessitavam de desenvolver processos de levantamento de capital, angariação de investimento para desenvolver os seus projetos de crescimento, de expansão, de criar valor. Tentar ter uma visão holística daquilo que é o ecossistema, uma visão integrada daquilo que são as várias soluções e, ao mesmo tempo, procurando ter aqui uma equipa polivalente, multidisciplinar e acima de tudo, complementar. Eu um pouco mais velho, ou um pouco menos novo, a minha colega fundadora Ana Oliveira
um pouco mais nova, mas que tem sido um desafio muito interessante e com ela tendo partilhado aqui este projeto, recentemente, ou no último ano, designada para um dos elementos portugueses para a lista 30 Under 30, ou seja, a pessoa em Portugal que se destacou nesta área no último ano e, em particular, na área financeira, e tem sido um gosto partilhar a Fénix com ela. Dar nota que aquilo que nós procuramos fazer é ser os alfaiates no levantamento de capital. Ou seja, como disse há pouco, tendo presente aquilo que são os desafios que cada empresa enfrenta, aquilo que são as suas necessidades, mas também aquilo que é o seu plano e a sua estratégia de crescimento, tentar desenhar soluções à medida de cada solução. O Sr. Comendador, José Manuel, presente aqui também na sessão, é mais especialista nesta área do têxtil, mas procuramos também, de alguma forma, é diferente fazer um fato por medida daquilo que é um fato que é desenhado de uma forma mais universal. Procuramos tentar ter soluções que se enquadram a cada uma das soluções daquilo que são os desafios que cada empresa enfrenta. Dando nota que, muitas vezes, nestas soluções de levantar capital, o parceiro certo não é aquele que aparece primeiro, não é aquele que aparece mais rápido. O parceiro certo é aquele que vem para ajudar a criar valor, que vem para adicionar alguma coisa, e é isso que nós procuramos ajudar, tendo uma abordagem integrada, ou seja, uma visão clara daquilo que é o tecido empresarial por um lado e daquilo que é o ecossistema de financiadores, de investidores, em particular aquilo, como já foi designado na apresentação do Paulo, aquilo que são as soluções alternativas. Porque a banca comercial é uma solução, muitas vezes, algumas vezes, poderá ser a melhor solução, mas pode não ser a única solução e pode não ser a solução ideal. Ou seja, porque o dinheiro só pelo dinheiro, digamos assim, é importante, é relevante, não estou a desvalorizar, mas acaba por ser uma commodity. Ou seja, o relevante aqui, e é uma expressão que nós utilizamos muito neste tipo de operações, é o smart money, aquele dinheiro que ajuda a abrir portas, ajuda a criar novas relações, ajuda a criar valor. Vejam que é uma expressão que eu vou utilizar muito ao longo da minha apresentação, ajuda a adicionar alguma coisa e ajuda a criar valor também numa perspectiva depois de desinvestimento. Dar nota do seguinte, é tão ou mais importante definir a entrada, o investimento, como logo à partida definir aquilo que é a saída. É algo que para nós também é muito importante sempre que procuramos desenvolver soluções para os desafios que nós enfrentamos. Porque dar nota do seguinte, eu costumo referir muito que quando uma empresa, um empresário, vai à procura de um parceiro de capital, ou de quase capital, um parceiro de investimento para o seu projeto, é como se estivesse a fazer um casamento, é como se estivesse a avançar para um casamento, que tem duas particularidades muito interessantes comparativamente àquilo que são os casamentos habituais. Porque é um casamento por interesse, e é claramente por interesse, é daqueles casos em que se diz, eles casaram por amor ou por interesse. Aqui podemos dizer claramente que é por interesse. E é um casamento com o termo certo, ou seja, há o encantamento, há expectativas, há o desenvolvimento de uma parceria, sempre numa lógica de, a certa altura, de haver uma separação amigável, com criação de valor para ambos os lados, e isso é importante que fique logo clarificado toda esta estratégia à data de investimento. Ou seja, olhem sempre para este tipo de operações não como o fim, porque muitas vezes nós deparamos, sempre que conseguimos levantar capital, ajudar projetos ou empresas a levantar capital, não vejam o dia da assinatura do contrato de investimento como o fim, vejam isso como o início de uma relação que se criou, na perspectiva, mais uma vez digo, de ajudar a criar valor, maximizar valor para todos os participantes, para todos os envolvidos, numa lógica de desinvestimento a prazo. Eu neste slide não vou perder ou não vou investir muito tempo, porque procurarei nos próximos slides dar alguns exemplos práticos, e eu acho que os exemplos práticos ajudam a clarificar algumas destas áreas de negócio. Dar aqui pequenos exemplos daquilo que são operações que se podem concretizar
e que julgo eu, ajudam a desmistificar alguns destes conceitos. Um caso concreto de uma empresa metalomecânica, uma empresa familiar, com forte perfil de crescimento, com uma enorme procura, com um produto inovador, que vende para mais de 40 países, exporta mais de 90% do que vende e que precisava, a certa altura, de investir, de aumentar a sua capacidade instalada. Estamos a falar de um investimento para mais que triplicar aquilo que era a capacidade instalada da empresa em termos de área. A empresa com pouca dívida em termos de financiamento bancário, mas o financiamento bancário, dada a dimensão do investimento que seria necessário, não poderia ser solução, ou pelo menos não poderia ser a única solução. A empresa que avançou para um instrumento de quase capital, e isto é interessante porque estamos a falar de uma empresa familiar em que a família não tinha interesse em abrir o capital, ou seja, não tinha interesse em ter outros sócios, outros parceiros dentro da empresa. Então faz uma operação de quase capital, uma obrigação convertível, que ajuda da mesma forma a capitalizar as empresas e, simultaneamente, sem ter que estar a abrir capital. Rentabilidade alinhada com aquilo que é o crescimento da empresa, um tipo de solução de investimento ou de financiamento alternativo para as empresas. Peço desculpa, isto não está. Estava a tentar avançar, não sei se me conseguem ajudar. Acho que já avançou. Muito rapidamente, uma solução esta muito mais conhecida daquilo que é o habitual deste tipo de instrumentos, uma startup tecnológica que também com um produto inovador, que precisa de angariar capital para continuar o seu projeto de desenvolvimento desse produto, já com vendas, mas ainda não o suficiente para poder acomodar aquilo que é o investimento que necessita, abre capital junto de fundos de capital de risco, assim, aqui sim, sócios da empresa, acionistas da empresa, numa lógica de investimento e de desinvestimento ao fim de alguns anos, ao fim de 7, 8 anos, através da entrada de novos investidores. Uma operação que, simultaneamente, pode gozar aqui de um co-investimento a efetuar pelo Banco Português de Fomento, uma candidatura que está em análise, recentemente submetida, mas temos aqui uma solução em que podemos congregar na mesma operação vários tipos de investidores, ou seja, neste caso, fundos de capital de risco, numa perspectiva de capital e poder co-investir através dos programas do Banco Português de Fomento para alavancar mais fundos e assim ajudar a crescer de forma mais rápida. Soluções, promoção imobiliária, digamos, por regra, é uma operação tipicamente financiada pela banca comercial e que pode parecer, numa primeira análise, onde é que podemos ter aqui investimento alternativo. Ou seja, nem sempre a banca comercial consegue financiar tudo aquilo que são as necessidades de fundos para o desenvolvimento do projeto. Ou seja, ajudar, por um lado, a desenhar junto da banca comercial uma operação que possa alinhar maturidades e necessidades com aquilo que é a lógica de cash flows do projeto e, simultaneamente, encontrar um investidor mais de capital que ajude a trazer também dinheiro para o projeto e também outros conhecimentos para ajudar no desenvolvimento do projeto. A operação... Sim, estou mesmo a terminar. Uma operação de compra e venda de empresas, ou seja, uma operação típica, empresa familiar, sem sucessão, o empresário quer vender a empresa e consegue-se junto de um investidor estratégico que quer fazer um processo de consolidação empresarial, fazer a venda da empresa, de 100% do capital da empresa, uma operação típica de M&A. Um projeto de internacionalização, também muito relevante para muitas empresas nacionais, ou seja, quando uma empresa quer desenvolver um projeto fora de Portugal, sobretudo projetos com alguma dimensão e que têm alguma dificuldade em conseguir angariar financiamento para este tipo de projetos, um financiamento mais numa lógica de project finance, através de bancos de desenvolvimento ou bancos promocionais internacionais, neste caso em concreto, uma empresa portuguesa que desenvolveu um projeto fotovoltaico num país africano, da África Ocidental, e conseguiu levantar capital junto de um banco de desenvolvimento africano. Por fim, também numa lógica, muitas vezes, de reorganização. E eu aqui iria perder só mesmo 15, 20 segundos, mas acho que é importante que, muitas vezes, antes de avançarmos para aquilo que é um processo de angariação de capital, temos que primeiro reorganizar
a casa. Ou seja, antes de conseguir ou de ir procurar um parceiro para o meu projeto, vou primeiro reorganizar a minha casa, estar em condições para poder avançar para esses processos. Quando alguém me diz, Pedro, eu preciso de capital, e eu pergunto para quando, e me dizem para ontem, eu digo, então devíamos ter falado anteontem, ou se calhar devíamos ter falado há 3 meses atrás. Ou seja, e isso é a minha última mensagem para terminar, e diria o seguinte, da mesma forma que não devemos ir às compras quando estamos com fome, não devemos também procurar as soluções de capitalização apenas como um último recurso. Porque, da mesma forma, quando vamos às compras com fome, vamos comprar coisas que não necessitamos, vamos comprar muito pela emoção e por aquele impulso, as soluções de capitalização também devem ser vistas como uma solução estratégica, que devem ser pensadas em tempo, que devem ser estruturadas e que são soluções que requerem alguma maturidade naquilo que é a sua decisão e a sua estruturação e a sua negociação. Mais uma vez, muito obrigado. Peço desculpa partilhar só aqui os contactos. Foi um gosto. Pedro, muito obrigado. Vamos agora para uma segunda abordagem, também de uma instituição, de uma pessoa que está ligada a 2 instituições que são realmente alternativas, que é o Alberto Amaral, a quem eu agradeço imenso estar aqui presente e convido para subir aqui ao palco. O Alberto Amaral tem mais de 30 anos de experiência no setor financeiro e lidera atualmente um grupo financeiro que inclui 2 empresas cotadas e reguladas. Ele corrigir-me-á se eu estiver a ser impreciso. Concretamente, a Raise é uma fintech, ele depois vai explicar o que é isto, uma fintech. É a fintech portuguesa reconhecida a nível internacional. É, de facto, uma fintech reconhecida no segmento alternativo. E também a FlexDeal, que é a primeira sociedade de investimento imobiliário para o fomento da economia. E vamos ter aqui a ouvir, espero eu, se ele não falar, eu vou perguntar, de financiamentos que vão desde projetos de 20 mil euros, 50 mil euros, com tickets de 10 euros, 20 euros, até tickets muito mais amplos. Alberto, obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. O meu nome é Alberto Amaral. Foi um prazer aceitar este convite, agradecer a São Jotec, agradecer a todos os envolvidos e, obviamente, agradecer-vos por terem a paciência de estar aqui para nos ouvir. Eu não vou ter muitos milhões para oferecer, o Pedro já fez esse papel, portanto eu já estou aqui, já tenho a vida mais facilitada. Ainda assim, gostava de partilhar convosco algo daquilo que é o nosso dia-a-dia, da nossa experiência ao longo destes últimos anos. Até porque tenho o privilégio de representar 2 organizações que das 2 faces têm o lado do financiamento alternativo e se pensarmos um pouco, para eu ter financiamento alternativo, também tenho que ter investimento alternativo. Dito isto, e se o apontador funcionar... Ok, obrigado. O que é que nós temos aqui? Basicamente, o que é o financiamento alternativo? E não vou perder muito tempo, até porque na exposição anterior, e mesmo no início desta apresentação já foi falado. O investimento ou o financiamento alternativo, neste caso, é tudo aquilo que foge dos canais tradicionais. Tudo aquilo que foge do recurso tradicional à banca. E este financiamento alternativo é algo que, à data de hoje em Portugal, já começa a ter um peso bastante significativo, face àquilo que é a evolução dos tempos, aquilo que é a evolução da nossa literacia financeira enquanto consumidores, estejamos nós do lado das empresas, estejamos nós do lado dos investidores. E o que é que isto permite? Permite, de alguma forma, até porque são projetos, ou são processos, em princípio, muito mais ágeis, muito mais eficientes, muitas vezes não há aquela complexidade de estarmos 2 ou 3 ou 4 meses à espera de uma qualquer decisão, de um qualquer projeto. Há mais proximidade e, acima de tudo, eu diria que há mais flexibilidade. Porquê? Como o Pedro também referiu na sua apresentação, muitas vezes são projetos ou produtos e serviços muito mais ajustados, feitos muito mais à medida do que aqueles que normalmente a banca tradicional tem para nos apresentar.
Eu diria que muitas vezes, e usando aqui uma palavra, de um acesso mais democratizado. É democratizado porque, quer do lado das empresas, quer do lado dos investidores, há muito mais facilidade, com 1 euro ou com 100, nós podermos ir ao mercado e fazer esse investimento e contribuirmos para esse financiamento, como também do lado das empresas, às vezes é mais fácil levantar esse capital, porque o risco não está concentrado num único banco, num único parceiro, mas está concentrado num leque variado de investidores, de parceiros, se quiserem, que estão disponíveis para disponibilizar o seu capital ao serviço da nossa empresa. O investimento alternativo é exatamente a mesma coisa, do lado do investidor. Como referi, amanhã nós temos a capacidade de fazer a diferença naquilo que é o mercado português. Muitas vezes achamos que o nosso euro, os nossos 10 euros, os nossos 20 euros estão mais bem aplicados no banco, e se calhar também estarão. Quem sou eu para estar aqui a questionar qual é a vossa competência no sentido de gerir as vossas poupanças? Agora, temos que pensar que, e até numa lógica de risco, numa lógica de diversificação, numa lógica de rentabilidade e numa lógica de médio e longo prazo, também devemos pegar nesse capital e, mesmo que numa pequena parcela, hoje em dia temos veículos disponíveis para rentabilizar esse capital e termos o nosso capital ao serviço da economia portuguesa e das empresas portuguesas. E isto hoje em dia faz toda a diferença. O que é que nós temos aqui? Como eu referi, eu tenho o privilégio de representar duas entidades. De um lado a Flexsteel, que é uma SINF, foi a primeira e única à data de hoje em Portugal, é uma sociedade regulada, é uma sociedade cotada, é uma sociedade auditada e, dentro daquilo que é a sua sigla, é uma sociedade de investimento imobiliário para fomento da economia. O que é que esta SINF permite fazer? Tudo e mais um par de botas. Algumas dessas coisas o Pedro já referenciou, portanto, permite fazer operações de quase capital, permite fazer operações de capital, permite fazer operações de dívida. Um dos programas, um dos parceiros privilegiados que temos à data de hoje é o Banco Português de Fomento, porque a SINF, neste caso a Flexsteel, é uma das entidades referenciadas como co-investidor num conjunto de linhas que à data de hoje estão disponíveis em alguns dos programas do PRR, nomeadamente o Programa de Recapitalização Estratégica e o Deal by Deal. Do lado da Raise, estamos a falar de uma fintech, estamos a falar de uma plataforma de crowdfunding, estamos a falar de um modelo digital, onde qualquer empresa se pode registar diretamente na plataforma e submeter qualquer pedido de financiamento junto dos milhares de investidores que estão disponíveis para colocar os seus euros ao serviço da economia. No caso da Flexsteel, e pegando um bocadinho naquela expressão que o Pedro usou, que eram os tickets, né? Ou seja, são os valores que, por contrato, normalmente são aplicados em cada uma destas empresas. No caso da SINF, trabalha essencialmente valores acima de €500 mil. Tudo que são operações acima de €500 mil são feitas pela SINF, pela Flexsteel. Tudo que são operações abaixo de €500 mil são feitas pela Raise. Até porque, como vocês compreendem, é um mercado muito mais diversificado, é onde nós, enquanto investidores, temos as nossas poupanças e cada um dos investidores contribui com uma parcela da sua poupança para um determinado investimento. É também importante falar aqui em termos de risco, Flexsteel e Raise. No caso do risco da Flexsteel, quem está a assumir o risco quando faz qualquer investimento numa empresa é o seu balanço, ou seja, os acionistas fizeram um aumento de capital na Flexsteel, a Flexsteel, com o dinheiro dos seus acionistas, vai ao mercado e faz o investimento num conjunto de empresas. No caso da Raise, é completamente diferente. A Raise faz apenas a gestão da plataforma, é o owner da plataforma. Quem aplica e quem assume os riscos dos investimentos realizados é cada um dos investidores que está registado na plataforma e que, através das suas wallets, disponibilizam o seu capital para chegar a essas mesmas empresas. Trouxe-vos 2 casos muito concretos para falar um bocadinho daquilo que é a realidade da Flexsteel e da Raise. O caso da Tupai, uma empresa aqui muito próxima, é também uma empresa, como vocês conhecem, é muito conhecida, eu diria que quase todos nós temos um puxador em casa que há até lá a marca Tupai, portanto é uma marca de referência a nível nacional e internacional. E, portanto, foi uma das últimas operações que nós fizemos de co-investimento com o Banco Português de Fomento, uma operação com muito sucesso, uma empresa com grande implementação nacional e internacional, continua a crescer, que nós estamos a apoiar
e que a dada altura necessitou de um parceiro para fazer um novo investimento para consolidação dentro daquilo que era a sua liquidez para poder continuar a fazer um conjunto de investimentos, gerindo um bocadinho este equilíbrio entre aquilo que é o chamado OPEX e o CAPEX, ou seja, aquilo que é a sua gestão de tesouraria de curto prazo e aquilo que são as suas necessidades de investimento e, portanto, operações de médio e longo prazo. O que é que nós fizemos através desta operação? Foi uma parcela através de dívida, uma parcela através de capital. A parcela através de capital dá-nos o direito de sermos também sócios ou acionistas dessas sociedades, onde de uma forma não intrusiva, e isto é importante referenciar, que é nós não vamos mandar nas empresas, nós não percebemos do negócio das empresas, quanto muito nós percebemos da área financeira. Nós percebemos de finanças e, portanto, podemos e devemos dar todo o nosso contributo e apoio a qualquer uma empresa onde participamos, no sentido de ajudar os gestores a tomarem as melhores decisões, mas quem vai continuar a gerir a empresa são os seus empreendedores. Do lado da Raise, o caso da Lanidor, e é uma empresa que eu diria que, enquanto marca, principalmente as senhoras, melhor que ninguém, conhecem exatamente esta marca. Para além também de sermos acionista desta empresa, fizemos pela primeira vez em Portugal, numa plataforma de crowdfunding, fizemos uma emissão obrigacionista 100% desintermediada. O que é que isto significa? Nós normalmente estamos habituados a ouvir falar em emissões obrigacionistas e quando falamos em emissões obrigacionistas em mercado, não particulares, em mercado, temos que pensar que temos que ir a um gabinete de advogados, temos que ir falar com um intermediário financeiro, temos que ir falar com a Euronext ou com a Interbolsa e a partir daí, eu diria, a coisa complica-se em termos de valores, em termos de complexidade. Aquilo que hoje em dia uma plataforma com estas características permite fazer é, até 5 milhões de euros, lançar uma operação, colocar nos investidores, diversificar risco e eu diria que todos somos felizes em termos de rentabilidade, em termos de risco, em termos de rapidez com que uma operação destas é colocada no mercado. Meus caros, gostaria de falar um bocadinho mais, vou deixar para daqui uns minutos. Qualquer questão queiram colocar, estarei ao dispor. Muito obrigado. Muito obrigado, Alberto. O tema é sobre investimentos alternativos e aparece agora aqui o Banco Português de Fomento. E podem ficar um bocado baralhados como é que aparece aqui o Banco Português de Fomento em instrumentos alternativos. O Banco Português de Fomento está a passar um novo ciclo, com uma nova equipa de gestão, e este novo ciclo está muito focado numa grande agilidade operacional e proximidade com as empresas, e acho que passou daquilo que era um banco de salvaguarda, um banco de recuo da economia portuguesa para um banco que vai diretamente às empresas, de serviço direto com as empresas, com os empresários, e daí este realce que temos que dar a esta nova visão do Banco de Fomento. Nós temos connosco a Teresa Fiuza, que teve a amabilidade de se juntar, num dia particularmente complicado, que ainda vai estar em Beja daqui a... nem vou dizer daqui a quantas horas, porque vai infringir seguramente os limites de velocidade. É uma pessoa que tem mais de 30 anos de experiência no setor financeiro e de investimento. Esteve recentemente vice-presidente do Conselho, digamos, de Administração de Portugal Venture e é atualmente responsável, como vogal do Conselho de Administração do Banco de Investimento, pela área da capital. Teresa, muito obrigado por ter vindo cá e pelo sacrifício que eu sei que teve em ter vindo cá. Obrigado. Sacrifício nenhum. Obrigada, boa tarde. Hoje é de facto um dia especial. E obrigada pelo convite. Eu sei que estavam à espera de ver o Gonçalo. O Gonçalo foi chamado pelo Sr. Primeiro-Ministro com outras responsabilidades e eu é que tenho o gosto de estar aqui convosco. É um dia especial, não só porque eu faço anos de casada, 27, mas porque a nossa... já não é muito comum. Mas porque a nossa participada Portugal Ventures faz hoje 13 anos e foi muito importante para o desenvolvimento do ecossistema empreendedor em Portugal e porque é hoje o Dia Internacional das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que são essas que fazem mover o país e no nosso país são 99% do tecido empresarial português e, portanto, palmas para as micro, pequenas e médias empresas. Ora bem, então o que é que nós temos estado a fazer? Isto é o que nós queremos fazer, estar ao serviço das empresas. De facto, o apontador, isto vocês já sabem, somos um banco soberano, temos o compromisso, temos um propósito, eu vou mesmo passar à frente porque o que interessa é o impacto.
E o impacto, além deste que está aqui, que é a resiliência financeira, a criação de emprego, o acesso ao financiamento, é também o impacto que nós fazemos dentro do banco. E, portanto, a primeira coisa que nós fizemos foi olhar pelas nossas pessoas, porque só tendo as nossas pessoas contentes, motivadas e disponíveis para estar ao serviço de Portugal, que é isso que nós fazemos, estamos todos ao serviço de Portugal, é que podem dar o seu melhor. E têm-no dado, e, portanto, o que nós temos feito de diferente, na realidade, nós mudámos foi mudada a equipa de gestão, da qual nós fazemos parte. Eu entrei no dia 1 de março, o Gonçalo no dia 1 de janeiro, mas o que as pessoas, as 630 que de facto fazem mover a roda, são as mesmas que lá estavam e o nosso primeiro cuidado foi para elas. Nós temos um conjunto de participadas, que vocês também conhecem, portanto, as 4 sociedades de garantia mútua, que estão num processo de fusão para, dentro de pouco tempo, preferencialmente até ao final do ano, serem apenas uma e que fazem a distribuição das garantias. Que são estas garantias? São garantias que, nos financiamentos que as empresas fazem com os seus bancos, os bancos comerciais, com acesso a estas garantias, podem ter ou mais montante, ou mais prazo, ou taxa menor e, portanto, é para facilitar o acesso e as condições de acesso das empresas ao crédito. Depois temos a Portugal Ventures, que é um investidor que vocês conhecem, um investidor público destinado a cobrir falhas de mercado, ou seja, onde os privados não estão, é onde a Portugal Ventures tem de estar, pelo menos numa fase inicial, para que depois os privados possam vir atrás com mais segurança e fazer investimentos nas mesmas empresas. A Sofid está a ser integrada e já temos o diploma aprovado e até ao final do ano também vamos tê-la connosco, que vai ser muito importante para aquilo que nós queremos de fazer de futuro, não só em Portugal, mas muito pelas empresas portuguesas fora de Portugal, portanto falaremos dela mais a seu tempo. E a Fomento Fundos, que vocês mais conheciam como Turismo Fundos e que é uma sociedade que investe em imóveis é um género de um sell and leaseback, que as empresas podem continuar a estar lá com uma renda e depois podem vir a recomprar no futuro. O que é que nós fizemos de diferente? Para já lançámos produtos no mercado. O mercado estava ávido de produtos novos, mas o InvestEU, nem sequer é um produto novo. Nós reformulámo-lo. Ou seja, havia dinheiro disponível desde o ano passado para o InvestEU, só que estava disponível em setores que não eram tanto. Não havia um matching entre a procura e a oferta. E, portanto, o que nós fizemos foi pôr mais dinheiro no InvestEU, mas dizer que aqui em Portugal, portanto, tivemos que dizer isto aos senhores da União Europeia, nós não queremos só investimento verde, também gostamos, mas não é só, mas as nossas empresas precisam de investimento normal, sem grandes restrições e tesouraria. E foi isso que fizemos e a procura foi gigante. Posso-vos dizer que a esta data nós temos de procura nestas linhas 2,9 mil milhões de euros em muitas operações espalhadas por todo o país. Portanto, de facto, o mercado respondeu bem. Fizemos outra coisa diferente, que foi, em vez de ficarmos à espera que nos chegassem os pedidos, em vez de, portanto, a empresa ia ao banco, e o banco dizia que aprovava o financiamento, mas com uma garantia das sociedades de garantia mútuas. Depois vinham falar connosco e nós aprovávamos, fizemos tudo ao contrário. Portanto, nós selecionámos primeiro 25 mil, depois fomos até 37 mil empresas portuguesas, 137 mil empresas portuguesas, a quem nós pré-aprovámos um limite de garantias. Todas as empresas ficaram a saber qual era o seu limite de garantias e enviámos diretamente para as empresas, dizendo, aqui está pré-aprovado e agora pode ir ao seu banco e o banco só tem que fazer a sua parte, que é a parte do financiamento. Além disso, tínhamos um processo de contratação muito demorado e com muitos documentos que eram solicitados. O que é que nós fizemos? Reduzimos o contrato bastante. Nós chamávamos-lhe carinhosamente o tijolo, que era uma coisa assim deste tamanho. Hoje é uma coisa muito simples e nós só pedimos 5 documentos. São mesmo aqueles que nós não conseguimos de outra forma. Ligámos-nos à AMA, que é também uma empresa pública, como sabem, e tudo aquilo que são elementos que as empresas já entregaram ao Estado, seja de que forma for, nós vamos lá buscar e escusamos de vos maçar a pedir mais. Portanto, isto fez com que fosse mais rápido e menos burocrático. Portanto, as linhas do InvestEU, vocês podem consultá-las, os detalhes estão todos no nosso site, eu acho que já são conhecidas, elas não estão cá há alguns meses, portanto já são conhecidas, portanto há várias e com várias características. Anteontem lançámos a linha Invest Export. E porquê é que lançámos esta? Porque o Presidente dos Estados Unidos anunciou um conjunto de tarifas que iam complicar a vida das nossas empresas
E nós o que é que achámos? Que tínhamos de estar presentes na vida das empresas para que elas não sentissem tanto as dificuldades que já iam ter com o lançamento destas tarifas. Portanto, no fundo, para que tivessem meios para ir à procura de outros mercados e que pudessem fazer a sua vida sem as restrições daquilo que seriam, de facto, os impactos desta guerra das taxas, como foi chamada. Esta linha começou anteontem, como vos disse, foi lançada no dia 25, hoje é 27, e à data de hoje já tem 530, ontem à noite, 535 candidaturas e 535 candidaturas e 385 milhões de euros de solicitações. Portanto, depois podem ver também os detalhes dessas linhas. São muito interessantes porque há uma parte que pode vir a ter subvenção, portanto, são mesmo muito interessantes. Depois os produtos de capital, que são aqueles que mais me dizem a mim, que é a minha área, e penso que provavelmente também a muitos aqui na sala, nós temos em capital 4 linhas a investir neste momento. São produtos do PRR, portanto têm um prazo anunciado, quer um prazo de investimento, quer um prazo de saída, que é no final de 2031, e o investimento terá de ser feito preferencialmente até ao final do ano. Podemos ter aqui mais 6 meses, mas vamos contar que é até ao final do ano. Temos 1.300 milhões para investir nesta matéria. Nestes programas, o Venture e o Consolidar, nós fazemos como fundo de fundos, portanto, nós estamos a investir em 23 fundos que são geridas por sociedades de capital de risco e private equity privadas, e aqui estão 900 milhões de euros, 400 num e 500 no outro. E depois temos os programas que já aqui foram falados, que são os diretos, que são diretamente, já andei demais, que são diretamente executados por nós. Olha, não estão aqui. Foi algum slide que falhou. Que são o Deal by Deal e o Recapitalização Estratégica. O que é que são estes programas? São programas em que nós investimos diretamente nas empresas, desde que haja um co-investidor, que pode ser a Flexil, e tem sido, em alguns casos, a Flexil. Nós temos é de entrar no capital das empresas, com o capital ou quase capital, ao mesmo tempo que entra um co-investidor privado. Podemos ir até 70% de uma ronda, desde que o co-investidor vá pelo menos a 30%. Temos de entrar ao mesmo tempo e não pode ser com o co-investidor, não pode ser alguém que já esteja na cap table. São programas muito abertos, que permitem todos os setores de atividade e permitem todos os estadios de desenvolvimento. Portanto, temos desde startups a empresas já sedimentadas, todos podem vir ter connosco, estamos ativamente a investir nestes programas e temos investido muito nas últimas semanas. Depois temos programas em que temos como parceiros o FEI, que é o Bluetech, o Portugal Growth e o Portugal Tech. E os programas dos Açores, que eu já não sei se estão para a frente ou para trás, que são programas regionais, portanto têm impacto na região autónoma, são programas mais pequeninos, desenhados para os Açores e com dinheiro do PRR local. Portanto, basicamente é isto. Olha, cá estão eles, o Deal by Deal e a Recapitalização Estratégica que eu vos falava há pouco. 200 milhões em cada um. O apontador não colabora muito. Não colabora. Mas não faz mal, eu acho que basicamente o que acho que já está a dar. Este Export Credit, nós havemos de falar mais sobre isto, estamos a desenvolver produtos nesta matéria, hoje temos a Convenção Portugal-Angola, mas nós queremos fazer convenções com outros países e de uma forma muito mais alargada e com mais graus de liberdade na construção dos programas. Eu vou na próxima semana para São Tomé e Príncipe, já estive em Cabo Verde e vamos fazer aí. Há muito interesse destes países em ter ligações com Portugal e o que nós queremos, de facto, é que as nossas empresas possam ir a esses países, fazer exportações ou investimentos locais, mas que o façam com segurança. E a segurança será fornecida por nós, o Estado português. Para aqui será o Banco Português de Fomento em conjunto com a DGTF. E basicamente é isto que nós temos feito, mas temos mais coisas para fazer, nomeadamente na área da habitação. Estamos a ser muito motivados pelo Estado português para desenvolver programas e produtos na área da habitação. Estamos a trabalhar com a Secretaria de Estado da Habitação e dentro de pouco tempo também vão ter novidades nossas nessa matéria. Portanto, naquilo que nós podemos ser úteis, disponham. O Banco Português de Fomento tem dinheiro para investir,
tem dinheiro para investir nas empresas, no tecido económico empresarial português e está a fazê-lo de uma forma célere. Não demoramos muito tempo a decidir e muito pouco tempo estamos nós a demorar a contratar. Portanto, venham ter connosco, a altura é esta, enquanto há dinheiro do PRR, que nós, enquanto portugueses, não podemos permitir que ele seja devolvido. Está bem? Gostou muito de tê-lo cá, não queremos deixar nem um euro ir de volta e precisamos da vossa ajuda para isso. Obrigada. Eu não sei se o microfone... Aparentemente está a colaborar. Pois muito obrigado aos três pelas magníficas... Nós estamos com o tempo um bocadinho curto, vamos pedir a autorização e à organização que nos dê mais 5 minutos. E eu tinha só algumas questões que gostava de colocar a cada um. Eu ia começar talvez pelo Alberto, se me permite. Devia começar pelas senhoras, mas vou deixá-la para o fim, porque as últimas são os primeiros. Começar pelo Alberto. O Alberto apresentou ali um tema na RAISE, concretamente numa missão obrigacionista, enfim, na ordem de algumas centenas de milhares de euros, 400, salvo erro. A minha pergunta é, eu tenho a noção, posso estar enganado, e as pessoas perdoem-me se eu estiver equivocado, que a RAISE faz também apoio a empresas, a projetos pequenos. Estamos a falar em projetos de 50 mil, de 60 mil. Isto é verdade ou é mentira? Estou enganado ou fazem esse tipo de apoios também? Usando a velha máxima das finanças, depende. Okay? Porquê? Porque é que depende? Efetivamente, houve aqui algo que fez a diferença nesta mudança de paradigma das plataformas de crowdfunding. Até final de 2023, e teve a ver com o regulamento europeu, houve uma alteração bastante impactante naquilo que foi o regulamento, nomeadamente numa abertura, e eu diria mais, numa tentativa do legislador em tornar um conjunto de veículos cada vez mais apetecíveis e mais concorrenciais, entre aspas, ou alternativos, face àquilo que são os instrumentos disponíveis no mercado, que levou a que houvesse esta tal desmaterialização, esta desburocratização, esta desintermediação, ou seja, qualquer empresa que queira ter capital, use uma plataforma destas, no digital, com todas as características que ele tem, no sentido de a tornar mais útil e ao serviço da economia. E permitiu que, volto a dizer, ao contrário daquilo que é um processo tradicional de fazer uma emissão obrigacionista, que uma empresa tem que ir a um banco, tem que ir a um escritório de advogados, tem que fazer um prospecto de 300 páginas e demora no mínimo 5 a 6 meses, para além de todos os custos incorporados ou subjacentes a essa operação, ao fazer numa plataforma com estas características, é uma plataforma regulada pela CMVM, tem um processo muito mais ágil e eficiente para chegar ao mercado. E só por isso, em termos de valor, em termos de rapidez, de eficiência, mas sempre com o crivo da disciplina, do rigor e do controle de um regulador, isto é realmente disruptivo e é realmente alternativo. Mas quero-me dar 3 exemplos, ou 2 exemplos objetivos de financiamentos, que, se puder, naturalmente, que tenham, em termos de montante, sim, e para quê? Sim. Se for possível, o caso da Lanidor foi uma operação que passou os 2 milhões de euros, portanto, não é normal, já contraria os tais 60 mil euros, contraria os 60 mil euros que estávamos a falar. É uma operação completamente corriqueira, digamos assim, dentro da plataforma, andará entre os 50 e os 200 mil euros. Sim, isso é uma operação corriqueira. As emissões obrigacionistas também não é menos verdade, não é exatamente para uma nano ou para uma microempresa, porque obriga a um conjunto de critérios e requisitos para que tenha capacidade de honrar com aquilo que são as exigibilidades dessa emissão obrigacionista e, portanto, só para relembrar, o risco de análise de crédito é sempre da responsabilidade da plataforma e, portanto, isso é um serviço que a própria plataforma presta aos seus investidores. Já agora, a RAISE tem um nível de sinistralidade abaixo de 1% em termos de crédito incobrável, o que é extraordinário para uma plataforma de crowdfunding. Dito isto, temos, diria eu, todos os requisitos necessários para ter empresas
grandes para ter empresas pequenas com vários instrumentos disponíveis para esse efeito, várias maturidades. Portanto, entre, se quisermos, os 10 mil euros e os 5 milhões, a Raise tem sempre um qualquer produto que se pode encaixar numa qualquer PME. Só uma nota complementar. Para fornecer ou para disponibilizar esses fundos, tem que haver investidores. Esses investidores pode ser qualquer uma das pessoas que está aqui nesta sala. Pergunto. Verdade. Qualquer pessoa singular ou coletiva pode ser investidor numa plataforma de financiamento colaborativo, como é o caso da Raise. Qual é o valor mínimo que tem para o investidor? O valor mínimo exigível para um qualquer investidor poder ter acesso à plataforma são 20 euros. 20 euros? 20 euros, exatamente. Portanto, não tenho que ser... Não tenho que ter... Portanto, apesar de ser bom ter aplicações em depósitos a prazo e em certificados de Forro, que são naturalmente instrumentos importantes, há também instrumentos alternativos. Há alguma noção de rentabilidades médias Sim. Para esses investimentos de 20, 30, 50 Claro euros? que sim, claro que sim. Independentemente de eu investir 1 euro ou investir 100 euros, a rentabilidade é exatamente igual. Porque aqui não está em questão o volume ou o estoque de capital que eu coloco em cada um dos investimentos, está o meu euro. E, portanto, é democrático, é um sistema democrático, em que, independentemente do montante que eu coloco dentro dessas empresas, vou ter exatamente a mesma taxa de juros, ou seja, vou ter exatamente as mesmas condições se colocar 100 mil euros ou se colocar 1 euro. Qual é o tempo que demora, só por curiosidade, se eu lançar aqui, se eu precisar de 50 mil euros, 40 mil euros, quanto tempo é que eu demoro a obter esse financiamento, em média? Também depende. Claro. Nós, à data de hoje, estamos a dar um salto tecnológico enorme, e já que estamos aqui na TechNet, também é importante referenciar isto. Nós, enquanto fintech, também temos que nos estar constantemente a reinventar, e é isso que estamos a fazer à data de hoje. E esse salto tecnológico, essencialmente, é precisamente no tempo de resposta, de análise, ou seja, desde que toda a experiência de um utilizador, seja na ótica do investidor, seja na ótica da empresa. Uma empresa que se apresenta a uma plataforma com estas características e faz o primeiro registro para solicitar qualquer valor de financiamento, aquilo que nós estamos a desenvolver, a garantir, é que esta resposta seja quase em tempo real. Porquê? Porque tudo que é analítica as máquinas fazem, e aí a inteligência artificial, o machine learning, hoje em dia estão super desenvolvidos na área financeira e permitem-nos tomar decisões muito rápidas. Do outro lado está, digamos, uma análise muito, eu diria, casuística, para garantir que a máquina faz as coisas bem e que temos um controle sobre todo o processo. Dito isto, aquilo que nós estamos a trabalhar é para garantir que em tempo real as decisões de crédito possam acontecer. Para isso é necessário que também a empresa, quando se apresenta à plataforma, consiga apresentar todos os documentos, no fundo, os documentos e dados necessários para que esta decisão possa ser automatizada. Obrigado. Uma questão aqui ao Pedro, deixando a questão final para as primeiras pessoas, que é uma senhora. Às vezes tem essa noção de que quem não está muito ligado a estes instrumentos financeiros alternativos, que quem recorre a produtos de crowdfunding, venture capital, é um bocadinho fim de linha, é depois de ir aos bancos. Mas a coisa não é bem assim. Ou seja, há necessidades de rigor, há necessidades de scoring, há necessidades de análise de risco, que são exatamente idênticas num caso e noutro. O Pedro pode-me esclarecer ou esclarecer-nos um bocadinho sobre este mito? Sim, digamos que na minha apresentação tentei já de alguma forma falar um pouco sobre isto e a mensagem final tentei reforçar um pouco mais esta mensagem. Ou seja, os instrumentos alternativos, sejam todos estes, instrumentos de capitalização, ou instrumentos que ajudem à capitalização das empresas, alternativamente àquilo que é os financiamentos da banca comercial, não devem ser vistos como último recurso, como o fim de linha. Depois de bater a todas as outras portas, vou procurar junto destes investidores encontrar uma solução. Até porque nessa altura não vou conseguir valorizar suficientemente aquilo que é o projeto que eu tenho, aquilo que é a empresa que eu tenho. Um destes dias estava a ler um artigo e alguém focava muito este tema e dizia com alguma graça que era
Porque um investidor, quando vai bater à porta de uma empresa, já no fim de linha, ainda está a chegar junto da empresa e já está a ver o fumo a sair. Ou seja, e de alguma forma não é a altura ideal para conseguirmos capitalizar, conseguirmos tirar o valor da transação. E depois também por outras razões, porque estes instrumentos têm as suas mais-valias. Não, digamos, não é o dinheiro só pelo dinheiro. Já referi o Smart Money, naturalmente que é importante, todas as outras componentes que o investidor ajuda a trazer para o projeto. Eu acho que gosto sempre de falar de situações concretas que eu acho que ajuda a perceber melhor, mas numa situação recente de uma empresa que está num processo de angariação de capital junto do investidor mais financeiro, um fundo de capital de risco, que traz um investidor estratégico e que simultaneamente ajuda a abrir portas junto de potenciais clientes e potenciais parceiros para assim ajudar a multiplicar e a capitalizar rapidamente o aumento das vendas, o aumento das margens, etc. Mas também alguém que ajuda a disciplinar também a empresa. Alguém que seja alguém que desafie a estratégia da própria empresa. E é em todo este processo que se ajuda a criar valor. Costumamos muito dizer que prefiro ter 50% de uma melancia a ter 100% de uma uva. Mas isto às vezes é real, ou seja, o potencial de crescimento, o potencial de alavancagem adicional, de criação de valor adicional, pode ser também muito relevante e pode ajudar a empresa nesse processo. Já falámos, já foi aqui referido mais do que uma vez, pode haver capitalização da empresa sem abertura de capital, sem haver a necessidade obrigatória de alguém entrar no capital, de passar a ser sócio do capital. Podemos ter aqui outros instrumentos alternativos que estão algures entre a dívida e o capital e que, em algumas características, estão mais próximos da dívida e, em outras, mais próximos daquilo que é um investimento de capital. Por isso, eu acho... Nós, em Portugal, em particular, é um mercado que tem vindo a amadurecer, é um mercado que ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, tem vindo a crescer, e neste caso o Banco de Fomento e as instituições que deram origem ao Banco de Fomento fizeram aqui também um papel bastante importante a ajudar a que o mercado fique cada vez mais maduro, mas ainda temos aqui um caminho grande. Quando nós olhamos para as métricas daquilo que é investimento ou financiamento às empresas nos Estados Unidos, ou até noutros países europeus, face a Portugal, vemos que nós estamos muito mais, eu uso a palavra dependente, mas numa lógica muito mais, olhamos muito mais para aquilo que é a dívida bancária, face àquilo que são os outros instrumentos alternativos. Quando vamos ver as estatísticas dos Estados Unidos, está completamente invertido, ou seja, as empresas financiam-se muito mais através de instrumentos alternativos do que propriamente através de financiamento dito bancário. E acho que é um caminho que está a ser feito, vai continuar a ser feito, e já há vários exemplos, naturalmente alguns já foram aqui referidos, de alguns exemplos práticos em que isso se concretizou, e as empresas devem cada vez mais olhar para esses instrumentos como uma boa alternativa àquilo que é a solução bancária. Obrigado, Pedro. Duas questões para a Teresa. Eu tomei nota quando apresentaram o balanço dos 100 dias do Banco Português de Fomento, de vários números-chave, vários indicadores-chave, estou a falar em 3. A decisão passou para 7 dias em termos de tomada de decisão. Foram aprovadas 125 mil garantias até março e foram emitidas 24 mil milhões em garantias adicionais, além de um reforço de um conjunto de linhas. Portanto, de facto, são indicadores fantásticos e que a felicito a si e à equipa. A minha pergunta é, quais são agora as prioridades do Banco de Fomento e da equipa que integra, de toda a equipa que integra, naturalmente, até ao final de 2025 ou até ao final do mandato, conforme queira optar? Esta é a primeira pergunta, depois terei uma segunda para lhe fazer. Muito bem, essas foram, as 125 mil foram as primeiras que nós fizemos pré-aprovadas com esses valores que referiu. Depois reforçámos para 137 mil, ainda no InvestEU, e agora tivemos mais uma quantidade muito grande de linhas pré-aprovadas no Invest Export. Além disso, vamos fazer a mesma coisa para 4 setores de atividade que são muito importantes para Portugal e que são setores que estão a sofrer. Portanto, o que nós queremos, se pudermos dizer uma prioridade estratégica,
é, de facto, chegar às empresas, chegar à economia e fazer com que se entenda qual é o papel do Banco Português de Fomento, sentindo-o. Portanto, é tocar as empresas e que se perceba. Nós, o que queremos mesmo é, no final do mandato, deixar um banco que seja acarinhado por Portugal como um instrumento para várias coisas, seja em dívida, seja nas garantias, seja em capital, seja na internacionalização, seja na habitação, como um instrumento que faz falta, que simplifique a vida dos portugueses, dos empresários portugueses, das empresas portuguesas e que seja para continuar a dinamizar. Obrigado. A prioridade é executar, a prioridade é executar o dinheiro do PRR e não... Haveria muitas mais perguntas, nós estamos com 10 minutos de atraso e eu, portanto, vou deixar só uma última questão, um último repto, porque haveria muito mais perguntas que gostaria de fazer e que provavelmente também as pessoas presentes gostariam de fazer, que é um repto, é se nós podemos organizar em setembro, é um repto que eu tomo a liberdade de lançar, mesmo sem a aprovação da direção da Sanjotec e do seu presidente, que está ali na primeira fila, se nós lançar o repto, se em setembro podemos organizar de forma mais direcionada e personalizada uma ação para as empresas, não só da Sanjotec, mas também de São João da Madeira. Nós estamos sempre disponíveis e só agradecemos essas aqui iniciativas. Na Sanjotec. Só agradecemos. Nós vamos fazer, nós, Banco de Fomento, daqui a uns dias, assim como fizemos, nós prometemos aos jornalistas que iríamos fazendo regularmente, íamos dando nota do que estávamos a fazer. Fizemos nos 100 dias e vamos fazer daqui a uns dias os 200 dias. E vamos continuar a fazer regularmente. Fizemos o primeiro evento que foi para as nossas pessoas, que foi o People First. Vamos fazer daqui a muito pouco tempo um evento para 1000 empresários, não muito longe daqui. E, portanto, o que nós queremos é, de facto, estar perto do ecossistema, que o nosso ecossistema é muito vasto, que vai desde as startups até todas as outras empresas. E, portanto, é muito gosto. Eu agradeço imenso a sua resposta, que é politicamente correta, mas não me respondeu. A pergunta é se, objetivamente, em setembro, em data a acordar, podemos organizar para as empresas da Sanjotec e São João da Madeira uma ação personalizada em função das necessidades que vamos identificar de cada uma. Eu não só respondi, como agradeci. Muito bem. Sim, senhor. Alberto, posso também fazer a mesma pergunta e depois ao Pedro? Claro que sim, claro. Podemos organizar algo preparado, estruturado, personalizado, preparando nós até as questões prévias e também deixar aqui um repto aos presentes e aos amigos para que... Porque é importante que as empresas, não só as que estão na Sanjotec, pronto, são aquelas que estão mais próximas do coração, mas também aquelas empresas que estão aqui no Conselho de Madeira. E eu nem pergunto ao Pedro, que nem lhe dou alternativa, e que ele vai dizer que sim logo. Ao Pedro nem lhe dou alternativa. Com todo o gosto, só felicitar pela iniciativa. Sim. Mas, de facto, eu acho que é um Conselho que tem no seu ADN o empreendedorismo, de facto, não há dúvida. É um Conselho riquíssimo do ponto de vista do setor transformador, do setor industrial, de novas tecnologias. Já deu, desculpem a expressão, 50 cambalhotas em 50 reinvenções que tiveram que fazer, e eu acho que era muito interessante nós podermos organizar isso. Portanto, assume-se já o compromisso perante o Presidente da Direção e perante o Presidente da Câmara, que em setembro vamos organizar esse evento. Está bem? Agradeço naturalmente aos presentes, aos oradores, agradeço também a todos pela paciência que tiverem nos ouvir, e vamos agora ouvir a seguir uma pessoa fantástica, que é o Nacho Jodino, um amigo que deve estar aí preparado, que está lá ao fundo, e que eu, sem só mote, a primeira e única pessoa que deu a volta ao mundo a pé, vai-nos contar isso, e que atravessou a nado os 5 continentes. É notável. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigada. Obrigado. E pronto, estamos quase a terminar, mas temos uma... Eu diria que é uma pequena surpresa, vocês vão gostar. No âmbito do desenvolvimento da sua política verde e no estabelecimento de um novo posicionamento mais sustentável, a Sanjotec vem implementar um conjunto de medidas e iniciativas com vista a criar um ecossistema mais verde, pretendendo contribuir para o desenvolvimento sustentável
na dimensão ambiental e